irmãos, estou aqui novamente para falar com vocês a respeito do tema falso evangelho. Afinal, qual é o evangelho que a congregação cristã ensina para a Irmandade? Qual é o evangelho pregado dentro da congregação cristã? Como podemos saber se eles estão ensinando certo, se realmente é uma igreja apostólica, como dizem, com o evangelho mais próximo possível do evangelho apostólico, ou se estão enganando a Irmandade, propagando um falso evangelho? Lembrando que eu não estou aqui para fazer um julgamento da congregação cristã, mas nós vamos trazer a doutrina que eles propagam à luz das Sagradas Escrituras. Porque a verdade, meus amados irmãos, não é o que eu digo, não é o que eu penso, não é o que você pensa, mas o que as Sagradas Escrituras dizem. Então, de acordo com as Sagradas Escrituras, nós vamos fazer um comparativo e vamos ver se o tal do ensino apostólico praticado pela congregação cristã está de acordo com o que nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo e todos os apóstolos. Vamos ver se é verdadeiramente uma igreja apostólica. Isso para quem crê, claro, nas Sagradas Escrituras como infalível palavra de Deus. Quando nós, amados irmãos, expomos algum ensino enganoso, mentiroso perante a palavra de Deus, vamos ver o que a palavra de Deus diz quando nós confrontamos essa pseudo-verdade, de acordo com o Evangelho. Em Hebreus, no capítulo 4, versículos 12 e 13, nós vemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Ou seja, todas as coisas estão nuas aos olhos de Deus. Lembrando que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus, então todas as coisas estão nuas perante a verdade, perante a palavra de Deus. Então, quando nós confrontamos, inclusive os nossos atos e as nossas ações, nós então somos postos à nudez e podemos mensurar se a nossa conduta está sendo correta ou se estamos agindo equivocadamente. E o que o nosso Senhor Jesus diz? No Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 48 ao 50, nosso Senhor Jesus diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo com o Pai, como tem dito. O nosso Senhor Jesus já dizia que quem julga é essa palavra, a palavra que ele tem pregado. Essa que há de julgar no último dia. Então, por essa palavra, nós vamos ver se as condutas estão certas ou se estão erradas. Então, nós podemos ver, de acordo com as Sagradas Escrituras, se a doutrina praticada pela congregação cristã estará correta. Lembrando que todas as coisas estão nuas e patentes ao lado de Deus, e pela sua palavra nada pode estar oculto. Em 1 de João, no capítulo 5, versículo 11, João dizia: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Em João, capítulo 6, versículo 47, Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E em Romanos, no capítulo 1, versículos 16 a 19, Paulo dizia: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Primeiro o judeu, depois o grego. Porque o evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Pela fé. Pela fé. Não está falando de obras. Então o evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo. Porque o evangelho é revelada a justiça de Deus. E a justiça de Deus do princípio ao fim pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois os que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Observe bem o que diz esse versículo, Romanos 1, 19. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então nós vemos que a ira de Deus, ela vai ser revelada do céu contra toda essa injustiça dos homens que estão escondendo a verdade, tirando a verdade, subtraindo a verdade, diminuindo a verdade. A ira de Deus vai vir contra esses. E qual que é a verdade? A verdade, lembrando, não é o que eu penso, não é o que eu digo, não é o que você pensa nem diz. É o que as sagradas escrituras dizem que ela é. Essa é a verdade. Quem não está de acordo com a verdade, quem está suprimindo a verdade, a ira de Deus virá sobre ele. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Quem suprime a verdade pela injustiça quer andar na injustiça, quer andar na iniquidade, quer andar no erro. A ira de Deus virá sobre essas pessoas. Então vamos ver apenas alguns dos principais tópicos do evangelho ensinado pela congregação cristã. Nós vemos aqui em cima, né? Acabei de ler para vocês o que é o verdadeiro evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bom, agora nós vamos estudar tópico por tópico do evangelho pregado segundo a congregação cristã no Brasil. Será que o evangelho realmente é apostólico? Está de acordo com as Sagradas Escrituras? Ou será que é um falso evangelho e é invenção humana e estão enganando a Irmandade? Vamos ver o que nos diz as Sagradas Escrituras. Primeiro tópico: para ser salvo devemos batizar na congregação cristã e obedecer todos os santos ensinamentos revelados por Deus, ter boas obras e se mostrar zeloso. E o que diz nas Sagradas Escrituras? Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, em João, capítulo 6, versículo 47, dizia: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Já quem crê em mim tem a vida eterna. Isso que dizia o nosso Senhor Jesus. Ué, mas ele não falou nada de congregação cristã? Eu tenho que crer em Jesus lá dentro da congregação cristã, fora da congregação cristã? Aonde que eu tenho que crer em Jesus Cristo? É somente lá dentro? Não, eu tenho que passar pelo batismo da congregação cristã? Não, Jesus disse nas Sagradas Escrituras, para quem acha que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Se não alteraram isso, né? Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo dizia: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ué, mas eu não tenho que batizar na congregação, obedecer todos os ensinamentos revelados por Deus, ter boas obras e mostrar zeloso? Bom, aqui está dizendo que eu sou salvo pela graça. A graça será que é Jesus Cristo ou será que é a congregação cristã? Está meio confuso ainda, não consigo ver. Pela graça sois salvos por meio de fé, da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Nossa, tá diferente. Em João,
capítulo 17, versículo 3, Jesus diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Então, a vida eterna é isso, não é batizar na congregação, seguir ali os ensinamentos, fazer boas obras, então serei salvo? Não é o que nos mostra o Evangelho. E agora, o que eu devo seguir? A Bíblia é meio confusa, eu prefiro confiar nos irmãos. Ora, mas Jesus Cristo diz que quem crê nele tem a vida eterna. Esse é o dilema que muitos irmãos passam. E eles preferem não compreender o que as Sagradas Escrituras nos ensina e confiam cegamente na igreja. Sabe o que acontece, amados irmãos? Se nós entendermos diferente do que está escrito aqui, nós vamos ser condenados. Não encontraremos a nossa salvação em Cristo Jesus, porque só há salvação em Cristo Jesus. Igreja nenhuma da face da terra salva ninguém. Vamos lá, sobre o amor fraternal, né? Porque o Senhor Jesus Cristo sempre nos ensinou: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como esse amor fraternal é na congregação? Será que ela tem uma fofoquinha? Não tem? Todo lugar tem? É normal? Porque todo lugar tem, lá pode ter também. A Bíblia é assim, conivente? A gente mede a Bíblia de acordo com os outros locais? Se alguém erra, eu tenho o direito de errar? E a Bíblia é jogada a escanteio? É assim? Será que nós devemos levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Bom, amor fraternal. Nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, a exaustão, falaram desse tema, abordaram esse tema, amar nossos irmãos. Como a congregação trata? De acordo com o Evangelho segundo a congregação cristã. O amor aos irmãos da obra de Deus é demonstrado contribuindo com a coleta da obra da piedade, onde as irmãs da obra da piedade e o diácono devem investigar a vida do necessitado e a sua família, para verificar se alguém na família tem condições financeiras de ajudar, ou se a pessoa tem um bom testemunho na igreja, se está de acordo com os ensinamentos e a doutrina da congregação. Se a pessoa é divorciada e casou novamente, aí talvez não receberá ajuda. Entre outros pré-requisitos, como, por exemplo, depois de levantar a vida inteira da pessoa necessitada, eles levam na igreja, fazem uma reunião, e aí eles oram para saber se Deus confirma o atendimento. E aí, se sentirem da parte de Deus, eles atendem. Se não sentirem da parte de Deus, mesmo vendo que aquele irmão está necessitado, mesmo vendo que ele tem um parente rico que não liga para ele, mesmo vendo que a família, as crianças passam fome, mas talvez não preencheu os pré-requisitos e o irmão não sentiu no coração dele. A culpa é de Deus. Deus não quer atender. Deus está pesando a mão. E ninguém pode atender com dinheiro do próprio bolso, de nenhuma forma. Ele tem que passar necessidade. É isso que a santa doutrina apostólica da congregação cristã ensina. Mas de acordo com as Escrituras, o que diz? O que diz o Senhor Jesus? Em João, no capítulo 15, versículo 12 ao 14, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Ou seja, aqui ele está falando que ama. E é um amor, nós vemos que não é da boca para fora, porque é um amor pelo qual ele dá a vida pelos seus amigos. E aí ele diz que nós somos amigos dele, se nós, claro, fizermos o que ele manda. E o que ele manda? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, dar a vida pelo próximo, pelos seus amigos e guardar os seus mandamentos, que é isso, obedecer o que ele ensina, seguir as Sagradas Escrituras. Será que a congregação cristã está fazendo isso? O que eu acabei de ler para vocês a respeito da congregação cristã está de acordo com o que o Senhor Jesus ensinou? Qual é a verdade? O que ensinou o Senhor Jesus Cristo ou o que pratica a igreja usando o nome de Deus?
Bom, vamos ler outras partes das Sagradas Escrituras para, quem sabe, termos um conhecimento mais esclarecido a respeito do tema. Em primeiro da Epístola de João, capítulo 3, versículos 10, 16 ao 19. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos os nossos corações. Ou seja, o que João está ensinando aqui está totalmente de acordo com o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, que está tudo dentro da palavra de Deus. Isso está dentro das Sagradas Escrituras. Ou seja, aqui está dizendo que os filhos de Deus, eles vão amar os seus irmãos de tal maneira que vai dar a vida pelo seu irmão. E, vendo um necessitado, não devemos amar da boca para fora, só falar que ama, não. Se tivermos condições, temos que atender. Temos que atender. Não fala para orar, pedir para Deus, buscar uma confirmação do céu, nem nada. Aqui fala, quem é filho de Deus, ama seu irmão, dá a vida por ele e, tendo condições, atende o necessitado. Não ama da boca para fora. Nisto conhecemos que somos da verdade. Por quê? A palavra de Deus é verdade. As Sagradas Escrituras é verdade, não é o que eu digo. Quem está na verdade está em Cristo. Quem está em Cristo está em Deus. Quem está em Deus está em Cristo, guarda a sua palavra. E tem em si Cristo, Deus e a sua palavra. Essa pessoa, esse tipo de crente, ele ama o seu irmão. E jamais, vendo um necessitado, deixará passar necessidade. Aqui não está falando para levantar a vida pessoal do seu irmão. Aqui não está falando para saber se o irmão pertence ou não pertence a essa igreja ou aquela igreja. Não está falando isso. Aqui está falando, se necessário for, dê a sua vida pelo seu irmão. Não ame da boca para fora. Vendo o necessitado, tendo condições, atenda-o. Em Tiago, no capítulo 2, você vai ver dizendo claramente sobre que não devemos, de nenhuma forma, fazer acepção de pessoas. Não devemos fazer julgamento, considerar um melhor do que o outro, de nenhuma forma. Nem rico, nem pobre, e nem se tem mérito de receber o atendimento ou não. Não. E está muito claro. O capítulo 2, ele fala de acepção de pessoas e fala sobre fé com obras. E a congregação cristã ainda altera esse evangelho. Ele pega esse versículo bíblico para obrigar os irmãos a praticarem obras para se salvar. Esse versículo, ele quer dizer sobre o amor fraternal. Tiago está dizendo, irmão de Jesus, que aquele que vê o seu irmão passando necessidade, tendo condições e não atende a seu irmão, é mentiroso, tem uma fé morta. Porque fala que tem fé para crer em Jesus Cristo, fé para a salvação, se diz filho de Deus, mas não atende o seu irmão. É uma fé morta, é uma fé sem obras. Qual é a obra que deveria ter a fé? Caridade, fraternidade, deveria ter atendido o seu irmão. Lembrando que em João está escrito, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em vontade. É isso que nos ensina a doutrina apostólica, as Sagradas Escrituras. A congregação cristã está de acordo ou está errado? Ah, mas outras igrejas também fazem isso. Nós devemos andar pautado pelo erro alheio ou pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras? Nós devemos ser submissos aqui, a palavra de Deus ou uma nova revelação? O entendimento que os irmãos tiveram, falando que foi uma nova revelação de Deus. Peraí, mas essa revelação está diferente do que está na Bíblia. Ah, esqueci. Para a congregação cristã, a Bíblia não vale mais.
não é a palavra de Deus. Talvez seja por isso que essa doutrina é tão diferente das doutrinas apostólicas, do que nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos. Seguimos adiante. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.